leitura mais extensiva a respeito do tema, mas vamos ficar só no versículo do tema mesmo. E nós vamos contextualizando ao longo da mensagem. Diz assim: em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. Eu vou contar até 3, nós vamos dizer isso todos juntos. 1, 2, 3. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. Confiaram e tu? Os livraste. Não ouvi. Confiaram e tu? Os livraste. Ainda não ouvi. Confiaram e tu os? Os livraste. Os o quê? Livraste. Os o quê? Livraste. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus por causa disso? Pode tomar o seu assento. Eu sei, é difícil aplaudir com a Bíblia na mão e debaixo do braço. Mas glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Antes de eu discorrer a respeito desse salmo, a respeito desse versículo, escolhido para esse tema, aliás, que versículo? Meu Deus do céu! Versículo extraordinário para uma festividade que eu já percebi é cristocêntrica, é Jesus na veia. Glória a Deus, aleluia, sim. E hoje também é difícil, né? Quando a gente chega num lugar onde Jesus, ele pode ser Jesus. Glória, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, sim. Antes de eu tratar a respeito desse tema, eu preciso contextualizar a respeito desse salmo. Se não de outra forma, na grande realidade, eu jamais irei conseguir expor a respeito do que está dizendo esse versículo 4, a respeito de livramento de Deus sobre a vida do povo. Nossas vidas, que digo, hoje é a igreja. O Salmo 22, ele é um salmo em que foi dado a autoria para o rei Davi. Mas o que chama a atenção nesse salmo em questão é que esse salmo ele não tem uma conotação poética, que são geralmente o salmo, música, poesia, e muito menos de música. Porque por mais que quem escreve é Davi, que não é um profeta, é um rei, porém esse salmo ele é escrito com todos os requintes de uma profecia, porque esse salmo ele descreve com perfeição as últimas horas que antecedem a crucificação de Jesus Cristo. É tão profundo que esse salmo traz detalhe que nem o profeta messiânico Isaías, que foi o que mais falou de Jesus, descreve com tanta perfeição o momento de Jesus Cristo. Essa profecia lançada através do rei Davi, que traz em sua profecia sobre Jesus Cristo, nem mesmo o Evangelho, Jonathan, nem mesmo o Evangelho vai trazer a riqueza de detalhes que esse salmo traz no momento tão doloroso, quando Cristo alcança o dia de sua crucificação. Preste atenção nisso. Um homem chamado Justino Martins, ele vai dizer o seguinte, que esse salmo é a descrição mais clara, é uma pessoa do século II, ou seja, ele está lá ligado à patrística, aprendeu com os discípulos, ele aprendeu com os apóstolos. Ele vai dizer o seguinte: a descrição mais clara da paixão de Cristo está nesse salmo, antes da crucificação ser inventada pelos romanos ou pelo Império Romano. Irineu de Lyon, que também era da escola da patrística, esse salmo descreve como Deus transformando a vergonha em glória e a cruz em trono. Charles Spurgeon, ele vai descrever com a seguinte fala, que esse salmo é a fotografia
perfeita da cruz. Glória a Deus. Logo no seu versículo de número 1, eu ia fazer os paralelos, mas vamos correr para que dê tempo e eu não atrase muito. Quando no 22:1 vai dizer, vai falar sobre o grito do abandono. Enquanto Mateus 27:46, Jesus vai dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Tem a zombaria. Nesse Salmo 22, no versículo 7 e 8, vai falar sobre a zombaria e sobre o desdém. Em Mateus 27, do 39 ao 43, os transeuntes estão balançando a cabeça e zombando, dizendo para ele confiar em Deus, e se ele é Deus mesmo, por que ele não desce daquela cruz? Vai falar no versículo 16 sobre as mãos e os pés que foram transpassados. E essa profecia sobre as mãos e os pés alude diretamente para a crucificação de Jesus. Eu já vou entrar na mensagem, mas eu preciso que você entenda a respeito do salmo que vocês escolheram, que eu não sei se vocês, a maioria, eu sei que o grupo de oficiais estudaram para ter, mas se a maioria tem a dimensão do que é o Salmo 22, então eu preciso contextualizar ele. O sorteio das vestes que está falando no versículo 18 do Salmo, retrata exatamente o que está escrito em João 19, do 23 ao 24, onde eles repartem as roupas, repartem as vestes e lançam sorte dessa roupa entre eles. No versículo 31 vai falar do triunfo final, enquanto João 30, Jesus com muita dor ergue a sua voz e vai dizer que Pai, está consumada. Uma profecia direta, vinda de um rei, a respeito de Jesus Cristo. Gulinha, pegou. Mas abram vossas Bíblias em Mateus 19. Vamos ler do 16 ao 21. Mateus 19, do 16 ao 21. Vamos começar a ir entrando no texto. Glória a Deus, aleluia. Fala, Jesus. Demorei o quê? 5 minutos para expor o salmo. Vamos começar a entrar agora na profundidade. Porque esse salmo está falando exatamente de Cristo, então não tem outro lugar a não ser eu pregar a respeito de Jesus Cristo. Todos acharam amém? Amém. 19, do 16 ao 22. Diz assim, ó: E eis que alguém aproximando-se, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus lhe disse: Não matarás, não cometerás adultérios, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 20 vai dizer: Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste. O jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste. O jovem ficou triste, deu as costas e foi embora. O jovem retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Não se esqueça do que nós falamos no começo: livramento. E os livrastes. Não tire isso da sua mente. O jovem chega a Jesus Cristo e o chama de bom mestre. E Jesus logo o repreende, dizendo: Como me chama de bom mestre? Como me chamas de bom?
se só um é bom, senão Deus. E isso aqui é curioso, porque quando você vai falar da natureza hipostática de Cristo, existem duas: 100% homem e 100% Deus. E sendo 100% homem, 100% Deus, fica uma dúvida parando no ar, porque Jesus disse isso a esse jovem, sendo ele Deus, sendo que os seus ensinamentos vão dizer assim aos discípulos: quem vê ao Pai, vê a mim. Ou então ele, em outro momento, ele disse: eu e o Pai somos um, o Pai comigo e eu com o Pai. Então fica uma pergunta: como que é seu nome? Mateus. Deus, profeta, falei com a pessoa séria. Mateus, fica uma pergunta: como que o jovem chega até Jesus e fala: bom mestre? Jesus olha para ele e diz assim: por que me chamas bom? Se só um é bom, senão Deus. Sendo Jesus Cristo um com o Pai, sendo Deus. Alguma coisa está errada. Mas eu te explico isso hoje. É que esse jovem, ele não se aproxima de Jesus Cristo como Messias. Ele se aproxima de Jesus, ele não se aproxima de Jesus Cristo como Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele não se aproxima de Jesus Cristo como Jesus Cristo sendo o nosso Salvador. E por isso, quando Jesus diz a ele: vende tudo o que tem, segue-me, e ele se entristece, dá as costas e vai embora triste. Ele vai embora triste. Ele vai embora triste. É que quem não reconhece Jesus Cristo como Messias não encontra motivo para mudar a rota de vida. Quem não reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus não encontra motivo para abandonar nada. Ah, meu Deus do céu. Quem não reconhece Jesus, como gritou João Batista: eis o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, não encontra motivo para a alegria genuína, mas dá as costas e sai do ambiente da presença cheio de tristeza. Mas o interessante é que enquanto ele dá as costas triste, por não querer abandonar nada, Paulo vai dizer em Filipenses 2: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus abandonou quem ele era para nos tornar em quem nós somos. Não entendi não, pastor. Ele abandonou quem ele era para te livrar. Ele abandonou quem ele era para me livrar. Eu vou repetir: ele abandonou o céu para quem ele era, não se usurpando ser igual a Deus, se humilhou na forma de homem. Ele deixou o que ele era para mim e para você se tornar daquilo que nós somos hoje. Mateus 26, 14 a 16. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Vamos aprender um pouco hoje. Diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me queres dar? E eu vou lhe entregarei. E eles lhe estipularam 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Judas nem sequer estipulou um valor. Quanto vocês querem me dar por ele?
coisa que nós precisamos entender dentro desse texto é que ele não cometeu um deslize. Judas não cometeu, Mateus, um erro que não fazia parte do seu caráter, da sua personalidade, do seu cotidiano. Não, ele não cometeu algo ímpar, ele vacilou e caiu, não. Porque quando você vai para João 12, 4 ao 6, vai dizer que uma mulher, quando se aproxima com óleo para ungir Jesus, ele vai dizer: por que ela não quebra, ao invés de quebrar esse óleo, despejar nos pés de Jesus? Porque nós não vendemos isso e ganhamos pelo menos 300 denários para nós dar ao próximo, para a gente dar aos pobres. Mas aí a própria palavra em seguida vai dizer: mas ele só disse isso não por causa do pobre, ele disse isso é porque ele carregava a bolsa, ele era o tesoureiro, e toda vez que entrava dinheiro, ele metia a mão e arrancava o dinheiro de lá. E a palavra ainda vai dizer que Judas era ladrão. Meu Deus. Então ele não cometeu um deslize, ele não cometeu um erro. Judas não estava disposto a trocar um passado de morte por um futuro de vida. Enquanto ele trocava um passado de morte, enquanto ele não queria trocar um passado de morte por um futuro de vida, Jesus troca o seu estado de vida pela morte para nos dar vida. Vou repetir isso aqui. Enquanto Judas, ele não queria largar o seu passado de morte para receber um futuro de vida, Jesus Cristo de Nazaré, no seu estado de vida, ele sobe para uma cruz. Ele morre numa cruz para que nós pudéssemos ter vida. E é por isso que hoje nós podemos declarar com as nossas vozes ao mundo que Jesus Cristo verdadeiramente nos livrou. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos 8: Jesus Cristo nos livrou da lei e do pecado dessa morte, porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Ele foi para a morte para nos dar vida. Ele foi para a morte para nos dar vida. Nós estamos diante de dois textos, igreja. Estamos diante de dois textos. Mas sabe qual é o nosso problema? É que quando nós olhamos para esse texto, a sensação que dá é que nós somos melhores do que eles. Pode pregar, pastora? Pode pregar? A sensação que nós temos é que nós somos melhores do que eles, porque a nossa fala é: como que pode Judas ter vendido Jesus? Como que pode um jovem ter rejeitado Jesus por causa de dinheiro? Esses dois textos que nós acabamos de discorrer sobre eles, repare que todo o problema desse texto é que um não queria trocar porque tinha. Um não trocava por Jesus porque tinha muito. E o outro não queria mudar o que era por Jesus. Eu vou repetir. Um não queria trocar porque tinha muito, não queria trocar o que tinha por Cristo. E o outro não queria trocar o que era por causa de Cristo. Meu Deus do céu. E quando olhamos isso, nós nos sentimos melhores do que eles.
Mas a grande verdade é que todo dia nós trocamos Jesus Cristo. Ai, pastor, como assim, pastor? Todo dia nós estamos trocando Jesus Cristo como eles fizeram. Eu troco Jesus quando eu minto. Eu troco Jesus pelos meus vícios. Eu troco Jesus pela mesa da fofoca. Eu troco Jesus pela fornicação. Eu troco Jesus pelo adultério. Eu troco Jesus quando eu não libero perdão. Eu troco Jesus quando eu não peço perdão. Eu sei, não dá para dar glória. Mas o problema é o que nós sentimos quando nós olhamos para essa cruz. Mentir é bom. Ai, uma fofoquinha é maravilhoso. Ai, falar mal da irmã do irmão, como é bom. Fornicação é prazeroso. Adultério, Jesus perdoa. Perdão, e daí não sou obrigado também a viver com ninguém. Liberar perdão, onde já se viu, agora quer pedir perdão. Nós já nos achamos melhores. E trocamos Jesus Cristo todos os dias e não percebemos. Nós trocamos Jesus Cristo no trânsito. E nos sentimos melhor que eles. Mas glória a Deus que nós estamos falando de Jesus. Aleluia. Ai, vou repetir, glória a Deus que nós estamos falando de Jesus Cristo. Aleluia. Por que, pastor? Porque Jesus Cristo não troca. Em Mateus 26:39, Jesus está fazendo uma oração, nem precisa ler, você conhece de cor salteado. Jesus está fazendo uma oração. E a oração de Jesus Cristo, Mateus, é: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Parece que tem um desejo de Jesus Cristo em desistir. Mas esse salmo que nós estamos descorrendo, escolhido por vocês, esse salmo aqui explica o que os evangelhos não descreveram. Pois é muito pior que isso. Vamos ler, vamos lá no Salmos. Salmo 22, vamos ler isso. Olha só a descrição de Jesus naquela cruz. Glória a Deus, aleluia, Senhor. A partir do versículo 11, olha o que está dizendo: não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem me ajude. Nesse texto em que Jesus está olhando para o Senhor, está dizendo: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. A profecia que foi dada às mãos de Davi para escrever, está dizendo que Jesus também estava dizendo: não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem me ajude. Então é por isso que do nada aparece um anjo. Jesus chorando e gotas de sangue escorrendo, aparece um anjo e começa a consolar Jesus. Mas continua: muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam, abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força secou. Meu Deus. A minha força secou. Como um capo eu estou, e a língua se me pega ao paladar. E quando ele pede água, lhe dá um vinho. Meu Deus. Aleluia. Alguém pode ter estranhado, era vinagre.
o processo é o mesmo, só a fonte é a mesma, é só um processo diferente. Lhe dão vinagre e me puseste no pó da morte. Esse é o sentimento de Jesus Cristo. É isso que Jesus está sentindo aqui. Jesus está cheio de angústia. Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Cheio de angústia, cheio de... Mas Jesus não troca. Jesus não troca. Porque Ele conclui a frase dizendo: estou sofrendo, estou isolado, está difícil, mas contudo, seja feita a tua vontade. Contudo, seja feita a tua vontade. Contudo, seja feita a tua vontade. Qual é a vontade de Deus, pastor? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê verdadeiramente seja livre, seja livre, seja livre. Ele nos faz. Meu Deus! Aleluia, nós chamamos. Aleluia. Oh, Deus Santo. Ai, o tempo vai embora. Aleluia. Deus te amou. O que você conclui com isso, pastor? Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Contudo, eu não troco. Contudo, eu não troco. Contudo, eu não troco. Se a sua vontade é salvar eles, contudo, eu não troco. Eu vou até dizer: Pai, está consumado. Hoje eu disse a um jovem: Oh, glória. Aleluia. Hoje eu disse a um jovem num aconselhamento pela manhã, 4 horas sentado com jovens, Glória. que a maior missão do ser humano, quando ele nasce, pode vir aqui, Luna, eu estou encerrando. Aleluia. Eu disse a um jovem que a maior missão do ser humano, quando ele nasce, quando você nasceu, se olha para mim, deixa eles. Quando você nasceu, com milésimos de segundo de vida, você nasceu com uma missão. Pergunta qual, pastor? Qual, pastor? Muita gente para pouca curiosidade. Quando você nasceu, com milésimos de segundos de vida, você nasceu com uma missão: encontrar Cristo. Essa é a nossa maior missão. Só que quando nós olhamos para essa missão, muitos estão pensando que ser de Cristo tem a ver com aquilo que eu conquisto. Ai, eu vou repetir isso aqui. Muitos estão pensando que ser de Cristo tem a ver com aquilo que nós conquistamos. Mas a maior dádiva de Cristo não é quando eu conquisto um carro. Meu Deus. A maior dádiva de Cristo não é quando eu conquisto uma casa. A maior dádiva de Cristo, Gabriel, não é quando eu tenho riqueza. A maior dádiva de Cristo
Cristo não é quando eu ganho fama e seguidores. A maior dádiva de Cristo não é quando eu tenho sucesso, mas a maior dádiva de Cristo é quando naquele dia Ele olhar para mim, olhar para você e dizer para mim e para você: bem-vindo, filhinho de meu Pai, para o reino que está preparado para ti. É você se sentir livre do pecado, livre da morte eterna e contemplar o que João contemplou. O que João contemplou, pastor? João, quando foi arrebatado, ele viu Jesus e disse: ele tem os cabelos brancos como a neve, os seus olhos são como chama de fogo, os seus pés são reluzentes como latão, e sua voz é como voz de muitas águas. A maior dádiva de Jesus, o maior livramento que Ele pode nos dar, não é quando aquela moto não te pegou, não é quando aquela enfermidade foi curada. O maior livramento de Cristo não para você não foi quando aquele acidente não aconteceu, não foi quando você não morreu, não foi porque você atravessou o Covid e está aqui vivo. Esse não foi o maior livramento de Cristo. O maior livramento de Cristo foi quando Ele nos livrou do pecado dessa carne, nos comprando